Nação Azulina! Está entrando no ar RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Fábio, a torcida do Clube do Remo, né, a gente que é paraense e a gente tenta trazer, né, os nossos times e já ouvimos o Lecheva quando fomos em Belém e o Lecheva foi entrevistado da gente, a torcida do Clube do Remo, Rodolfo, precisa ter alguém do Remo para ficar igual, já rolou ciúme, né? Aí eu peguei, vou para Varginha, por que não gravar com o presidente do Clube do Remo e fui aí com o nosso amigo, assessor mais ou menos, tem que melhorar esse assessor de imprensa, o Foquinha aí. Brincadeira, Foquinha é sangue bom. E tá aí, galera paraense em São Paulo. Vamos entrevistar o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes. Fábio, como é que é comandar um time na terceira divisão do Brasil? Muita gente de São Paulo quer saber disso. Como é que é comandar um time na terceira divisão do Brasil? Olha, é bem complicado, mas quando esse time é o Clube do Remo, a gente tem uma torcida que chega junto e ajuda para que as coisas aconteçam, mas a terceira divisão ainda não tem cota de participação, né? Diferente da Série A e B, que tu já conta com recurso fixo, a gente depende muito da bilheteria, de patrocínio, depende de programa de sócio-torcedor, e quando a situação do clube é uma situação como a do Clube do Remo, que tem muito bloqueio, então a gente fica restrito com relação ao orçamento. Aí precisa ter muito critério, obviamente, para contratar, precisa montar um elenco dentro das tuas possibilidades e precisa contar com o apoio da arquibancada. Isso a gente está tendo. E por isso o Clube do Remo hoje está numa situação, eu diria, positiva na tabela. Claro que ainda tem o segundo turno inteiro pela frente, mas hoje a gente está encaminhado aí com a possível classificação para o jogo do acesso. Fábio, você falou em cota e a Série C, modéstia à parte, ela só é transmitida por causa de 4 clubes. Remo, Paysandu, Náutico e Santa, e talvez em virtude da tradição do Juventude. Como é que está essa situação de cotas? CBF não repassou, não procurou? Como é que está essa situação? Foi fechado um contrato com uma empresa de transmissão por streaming, né? Tem um valor aí envolvido, mas que a CBF está alegando que está sendo utilizado para bancar a logística, né? Porque eles dão para a gente 30 passagens, hospedagem, alimentação nas viagens. Realmente isso deve ter um custo elevado, a gente não tem noção hoje de quanto a CBF está gastando com isso, porque não foi aberto os números, mas eu entendo que o entendimento está sendo buscado. A gente já teve 2 reuniões com a CBF para ver se consegue algum valor para os clubes, para já começar a ter na Série C, isso nunca teve, né? E as conversas estão bem avançadas, acho que a gente ainda pode, no decorrer do campeonato agora, ter alguma coisa aí nessa reta final. Bora aguardar, vai ter essa possibilidade, mas por enquanto ainda não tem direito. O dinheiro que está entrando está sendo para bancar a logística da competição. Fábio, e como é que foi para você chegar a ser presidente do Clube do Remo, né? O 16º time de maior torcida do Brasil, que é um fato muito importante, né? Um dos principais times de massa. A gente acompanha na Série C, a torcida do Remo comprou 1/3 dos ingressos. É uma responsabilidade muito grande. Eu brinco e falo, quando vou em Belém, que você, ao lado hoje do governador, tem uma responsabilidade similar, né? Você dirige um time que representa uma nação praticamente do tamanho da população do Uruguai. Então, é uma responsabilidade muito grande. Como é que foi para você se tornar presidente do Remo? Como chegou nisso? Bom, vou contar um pouco da história, mas antes de dizer que eu e o governador a gente torce para o mesmo time. Então, é importante isso. Olha, eu sempre fui frequentador de estádio, desde os 4, 5 anos de estádio, né? Sempre fui aquele torcedor de ir para todos os jogos. Ia primeiro com meu pai, com 14 anos, com meu pai ia para a cadeira, eu comecei a ir com os meus amigos do prédio porque eu queria estar na arquibancada. Eu vi aquela agitação da arquibancada e digo, não, meu lugar não é aqui. Vou começar a ir para a arquibancada e comecei a ir ainda no Baianão, nos jogos no Mangueirão estava sempre presente, o Bandolão na época. Rampa descia junto das 2 torcidas, era um risco perigosíssimo. Mesmo quando saiu uma porrada naquela descida, porque depois de um reparo, meu pai sendo descendo pela mesma rampa, era complicado. Mas aí a PM começou a organizar aquilo e o tempo foi passando e a gente teve a reforma do Mangueirão e passou a ter os 2 lados. No final dos anos 2000 ali, 2007, 2008, 2009, foram anos complicados para a torcida do Remo. Foi aquele momento que a gente teve o descenso para C e logo em seguida acabou ficando sem divisão, em virtude da criação da Série D, e o Remo não teve vaga direto para a Série D. Mesmo tendo sido rebaixado, não teve vaga direta. O entendimento era que todo mundo teria que conquistar as suas vagas.
E a partir dali foram anos difíceis para a torcida e tal. E eu na arquibancada, ainda no Paraense, tendo que conquistar a vaga dentro de campo o Remo. E alguns anos dava certo, outros anos não dava, e o Remo não conseguia subir. Foram 7 anos bem difíceis. Todo torcedor azulino aí, só de lembrar disso, já dá um comichão, né? Dá uma agonia muito grande. E ali naquele momento eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer mais pelo meu clube, né? E comecei a me interessar pela política interna. Meu pai já tinha sido diretor de basquete, diretor social do clube. Acompanhava um pouco, conhecia um pouquinho lá de dentro dos bastidores como funcionava. E aí eu comecei a me envolver, mas não basta querer, né? A gente tem que se preparar. E comecei a estudar, ler do assunto, pesquisar, consumir livros voltados para a gestão do futebol. E em 2014, o ex-presidente Zé Capirão, que me convidou para fazer parte da diretoria de marketing. Eu já trabalhava com isso, com marketing político e marketing convencional também. Tinha uma parceria com uma agência de publicidade, enfim, prestava muito serviço na área. E já tinha prestado serviço também para o Zé Capirão, e ele me convidou para assumir o marketing do clube e fui. Na época a gente lançou a campanha da camisa 33, que até foi a venda do Eduardo Ramos, chegou de helicóptero, aquilo arrecadou 1,5 milhão para o clube ali num curto espaço de tempo. Começou a lançar alguns projetos e combinou que em 2015 a gente conseguiu fazer parte do grupo que levantou, né, tirou o Remo da fatídica Série D, o famoso inferno do futebol brasileiro, e levamos para a Série C. Voltamos para o purgatório, né? Mas é meio normal, né? É a porta de entrada, não é o inferno, se Deus quiser. E aí a gente conseguiu ali criar a estratégia das lojas, fez o maior sócio-torcedor da história, fui eleito no ano seguinte vice-presidente com o André Cavalcante. E a gente começou a viver mais intensamente aí a política do clube. Foram 9 meses apenas. Nesses 9 meses foi muito difícil, né? Porque a oposição interna era muito forte, havia uma guerra interna muito forte. Eu não quis mais ser candidato junto com o André. O André perdeu a eleição e voltou o Manuel Ribeiro. Nesse momento eu digo, não, está na hora de eu me qualificar mais ainda. Eu acho que eu ainda não estava pronto ali naquele momento para ser candidato de novo, e aí resolvi fazer um curso de gestão esportiva. Paralelo eu fiz curso de análise de desempenho, fiz curso de gestão de futebol também, para entender um pouco, para poder conversar com o técnico, com o executivo. É importante tu ter noção para te poder conversar com os profissionais. E a gente começou a montar um projeto. E aí foram 2 anos se preparando para a eleição passada, que a gente veio a ser vitorioso, né? Sabia a dificuldade que ia ter no Remo, não é fácil estar no Remo, time de massa, e com a quantidade de dívidas e bloqueios judiciais. Mas eu sabia que se a gente conseguisse pacificar um pouco os ambientes internos que a gente está conseguindo e conseguisse mostrar para a torcida a transparência que a gente também está fazendo, a gente tinha condições de reverter. Graças a Deus as coisas até aqui estão caminhando bem. Tem muita coisa ainda para mudar, para consertar, mas o caminho está indo no caminho certo. Presidente, como é que está a situação das dívidas, né, do Remo? A gente sabe que é um mal da maioria dos clubes do Brasil, só o Palmeiras e o Flamengo, né, que tem essa... O Flamengo tem a condição de pagar, de quitar, né? São Paulo também pela TV. Como é que está a situação de dívidas do clube do Remo? Ano que vem, final do ano que vem, ou até a metade de 2021, o Remo consegue essa excelente notícia aí de praticamente zerar esse grande problema, não é? Que foram as dívidas, e a gente torce que isso nunca mais se repita. Olha, eu acho que não, eu não sou tão otimista assim. Eu acho que se a gente seguir nessa toada até 2022, 2023, sim. Porque ainda tem muita coisa aí por negociar. Tá próximo, mas tu não pode deixar entrar novas dívidas. Eu acho que o grande problema do clube hoje é que todo ano ele paga 4, 5 milhões de dívida, mas entra mais 3, 4 milhões. Então acaba mantendo a bola de neve. Cai um pouco, mas volta uma outra quantidade. Esse ano a gente está tendo alguns processos aí do ano passado e do ano retrasado, sendo julgados e entrando no bolo, mas desse ano nós já fizemos extrato aí com 12 jogadores e nenhum deles virou processo porque a gente pagou tudo direitinho. Então, se tu fizer o direitinho com o atual, tu não deixa para o futuro. Então, eu acredito que 2 anos sem a gente acumular dívidas e mais 1 ano para zerar, então acredito que mais 2 anos e meio, 3 anos, a gente consiga ficar numa condição de não ter dívida trabalhista a mais e diminuir os bloqueios. Mas hoje é muito complicado. 2/3 de tudo que entra no Remo está comprometido com o pagamento de dívida. É difícil administrar um clube assim. Eu estava fazendo um apanhado dos primeiros 6 meses, a gente arrecadou aí algo em torno de 5 milhões de reais. Foi uma ótima arrecadação para quem está na Série C. Mas 3 milhões e meio foram para pagamento de dívida. Então, tu faz uma proporção aí, sobrou 1,5 milhão para administrar um clube em 6 meses, aí, 400 mil por mês. Não daria conta, né? E a gente teve que ser criativo, arrumar alguns parceiros que ajudaram, chegaram juntos e deu certo.
E hoje a gente está nessa condição de estar em dia com jogador, com funcionário, com comissão técnica. Hoje o Remo entra em campo aqui em Varginha sem dever em nada das coisas atuais. Claro que as dívidas antigas existem ainda porque estão sendo acertadas, mas dívida com quem está trabalhando hoje com o clube a gente não tem. Isso é muito importante para dar um ambiente positivo também, para que as coisas possam acontecer. Presidente, ainda há pouco, né, eu e uns colegas meus aqui, a gente esteve na Rádio Clube aqui de Varginha, né, a gente foi convidado para participar e falamos da força da torcida do Clube do Remo e principalmente sobre a volta, não é, do Baenão. Queria que você falasse a respeito desse assunto, não é, desse amor da torcida e do Baenão. Como é que ele está? A gente acompanha de longe as fotos, está lindo o Baenão. Está bem próximo de voltar, presidente? A gente não vai colocar uma data, mas está próximo de voltar. Rodolfo, o mais difícil a gente já conseguiu. A gente está com todos os laudos liberando o estádio. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Secretaria de Urbanismo lá que liberou o ABITS para uso do estádio. Hoje a gente não tem mais problema de documentação. O que está faltando para a gente marcar essa partida, que a gente espera que se resolva o mais rápido possível? A CBF dá o ok no gramado, que aí deve estar indo o vistoriador na semana que vem, e eles conferirem se o estádio está de acordo com o que reza o Estatuto do Torcedor. Como a gente já tem esses laudos e a gente fez as adaptações em cima daquilo que é exigido, a gente tem tranquilidade quando a CBF for lá de que isso vai ser liberado. Aí vai ficar faltando marcar a partida, que deve acontecer essa marcação na semana que vem. O clube voltou a frequentar e ajudar. Para você ter uma ideia, a gente tem uma área de estacionamento que é para entrar um ônibus visitante, o pessoal que vai trabalhar no jogo, polícia, delegado, vigilância sanitária, enfim, a turma que trabalha no jogo, os árbitros e tal. E era uma área que a gente estava arrumando e ia deixar lá de terra batida lá. E chegou um remista que tem uma empresa grande de asfalto e asfaltou tudo lá. Eu diria que ali tem um investimento de quase R$100 mil de asfalto, porque é caro o asfalto e é uma área grande. E ele doou isso para o clube sem pestanejar. E chegou e disse, estou doando porque eu acredito no que está acontecendo agora dentro do clube. Isso é muito bacana, porque a força da torcida era para o Remo estar tranquilamente, pelo menos numa Série B, quem sabe numa Série A. Mas não está porque o pessoal foi abandonando também ao longo do tempo, alguns remistas que podiam ajudar mais porque não acreditavam no que estava acontecendo. Havia muita gente, muitas das vezes, se servindo do clube ao invés de servir o clube. E isso a gente não está deixando acontecer. E o legal, presidente, teve esse apoio, né, que você falou de um empresário que investiu R$100 mil, mas o mais bacana, o mais gratificante, um exemplo que eu uso sempre é daquele senhor que saiu da Marambaia, né, meu bairro em Belém, a Marambaia, que saiu e foi andando com a saca na bicicleta para levar até o Baenão. Então isso é muito importante. Teve os endinheirados, que é um termo que se usa muito em Belém, mas o mais importante, a massa, a torcida do Remo, desde o mais simples até a classe A remista. Isso que foi bacana, foi uma união que mostra a grandeza do Clube do Remo e os segmentos, não é, presidente? O que mostra que o Clube do Remo ele é um time do povo, ele é um time do pobre, do rico, do negro, da criança, da mulher. A gente não pode esquecer dos homossexuais também. É um time de todo, é um time do povo paraense. Sem dúvida, Rodolfo. Eu citei o exemplo ali da doação do asfalto, que para mim foi uma coisa emblemática, porque essa turma que tinha mais condições meio que tinha se afastado do clube. Eu não diria que tinha abandonado, porque continuava torcendo, mas tinha deixado de ajudar. E o povo não, o povo nunca deixou de ajudar, né? O povo sempre esteve do lado do Remo, e o Clube do Remo só conseguiu sobreviver graças ao povo, que é quem é apaixonado pelo clube, que tira o seu pouco para ir para o estádio, para comprar uma camisa, para comprar um ingresso, ou para comprar uma saca de cimento, como você adiantou. Essa obra do Baenão, ela já vem aí rolando aí há aproximadamente 2, 3 anos. Né? Começou ali em 2015 para 2016, feito pela torcida, primeiro com a Revolução Azul, depois deu uma engrenada no final de 2016 com o projeto Retorno do Rei. E aí 2017 foi o grande ano aí. E se não fosse essa torcida com pequenas doações, que fizeram ali praticamente metade do que precisava ser feito, a gente não tinha chegado na condição agora de reabrir. Né? Precisava daquele plus a mais, se fosse seguir o mesmo ritmo que estava. A gente ia levar mais uns 3 anos aí para conseguir arrecadar, muito provavelmente ia perder energia. Muitos deixaram de ajudar no projeto Retorno do Rei por conta do tempo, que toma muito tempo da vida do cara também, né? Mas deram a sua contribuição atrás. E hoje a gente precisava desse approach maior, né? E a gente lançou a venda dos ingressos, que foi toda revertida
arrecadamos aí antecipado quase R$700 mil, e aí esses R$700 mil foi usado todo na obra, integralmente, para a gente conseguir se terminar. Né? E houveram essas doações surpresas que a gente não esperava, né? De última hora, que tornaram ainda mais bonito o estádio. Chegou um senhor lá que tinha também, para citar um outro exemplo, uma máquina de pintura a jato rápida que pinta a calçada, e falou, não, pô, vamos pintar isso aqui, pô. Vamos arrumar a tinta. A gente falou com o parceiro que arrumou a tinta e pintamos a arquibancada. A ideia inicial era inaugurar sem pintar a arquibancada, por exemplo, porque ia ser um custo muito elevado e não era obrigatório. Mas ele chegou, não, pô, vou doar minha máquina aqui, rapaz, e em um dia pintou aquela arquibancada inteira, e é uma coisa de louco ali. Entendeu? Então a gente vê as pessoas novamente chegando junto para ajudar porque estão confiando no trabalho. O torcedor nunca abandonou. Esse, nas boas e nas ruins, sempre esteve do lado. Né? Então dá muita alegria de ver isso, de ver todo mundo remando na mesma direção. O Giba, só para terminar esse raciocínio, dizia, falecido Giba, né, que foi nosso treinador lá, no último ano bom do Remo numa Série B, que o Remo era como se fosse um carro atolado. Enquanto os uns empurram para frente, outros empurram para trás, para não sair do atoleiro. E por isso que o Remo ficava empacado, muitas das vezes, e não deslanchava. Eu diria que hoje está todo mundo empurrando para frente. Tá, não saímos do atoleiro, mas estamos no caminho. Já estamos naquela parte melhor de empurrar, não está mais naquela parte difícil do atoleiro. Presidente, e o Remo conseguiu, né, o título paraense, a gente acompanhou com dificuldade e tudo mais, mas conseguiu... E está nesse processo da Série C, está na segunda posição no momento agora da entrevista, né? Por saldo de gols, pontuação, ele é o líder da chave ao lado do Juventude. E o que eu estou achando bacana é que você está sabendo digerir críticas. Como é que você está fazendo para trabalhar isso e para tentar aglutinar os vários remos que tem dentro do Remo, porque isso é uma crítica minha, todo mundo é remista, então por que não unir e parar de, não, a minha ideia é melhor, não, pegar um pouco de cada ideia, não é? Como é que está sendo esse processo? Que eu acompanhei mesmo à distância, que na semana da final, e eu te parabenizo por isso, houve uma reunião de você com o grupo formado por grandes remistas mais experientes, vamos usar esse termo, e muita gente foi contrária. Eu falei, não, acho que foi uma atitude muito boa a sua, e te parabenizo por isso. Como é que você está tendo essa sacada para trazer também esses remistas que a galera mais jovem critica, mas que sim, já fizeram muito pelo clube? Olha, eu acho que em primeiro lugar foi um dos desafios meu no início, porque havia uma política bem complexa lá. Isso, exatamente. E dentro dos jovens havia, assim, ainda 2 ou 3 divisões assim, de pessoas que queriam ocupar a posição de poder. Acho que na época da eleição, acho isso saudável, salutar. Mas terminou a eleição, tem que entender que é todo mundo Remo. Não tem por que torcer contra, porque torcendo contra a gestão do ar, você está torcendo contra o clube do Remo. E a gente começou no início, aí, e teve muita dificuldade, é natural, todo começo é difícil, a começar a quebrar barreiras. Chamei algumas pessoas para perto, que eu achava que eram estratégicas para ajudar isso, tinham condições de ajudar, mas era uma estratégia também para a gente dar uma pacificada. E essas pessoas aceitaram em nome do Remo, até agradeço elas. Depois comecei a mostrar, através de transparência, através de muito trabalho, que a gente tinha condições de reverter algumas coisas, e culminou com essa semana aí do pré-final do Paraense, que a gente reuniu os cardeais, remistas, aquelas pessoas que já trouxeram tantas alegrias. Eu costumo dizer que eu sou remista muito em virtude de tudo que eles fizeram. Acho que se eles não tivessem feito o que eles fizeram, muito provavelmente eu não tinha esse amor todo pelo clube, porque isso foi conquistado através das vitórias, dos resultados dentro de campo. E eles foram responsáveis por isso, a gente não pode negar. Até que o futebol mudou e precisava a gente acompanhar esse novo momento do futebol, né? E muitas das vezes algumas pessoas não entendiam isso. Hoje eu diria que eu tenho tido todo o apoio e ajuda dos cardeais, aí, Tonhão, Verajara, o próprio Manuel Ribeiro, eu tenho ajudado na medida do possível, dentro da disponibilidade dele. Eu entendo que essa turma é remista, cara, muito remista. Eles querem o bem do Remo. Como eles estão vendo que a gente está num momento bom e que está num caminho certo, eles estão ajudando no que eles podem. Então não tem o que reclamar hoje. Entendeu? Ainda tem uma outra oposição, uma outra pessoa que tem uma crítica mais radical, mas isso é normal, é salutar. Eu acho que ninguém vai agradar todo mundo. Não tem que afastar, não. Vamos conversar, vamos sentar. Agora que faça crítica internamente. Me incomoda uma coisa só. Quando o pessoal joga contra o Remo, até através de uma parte da imprensa que não quer o bem do clube e fica na fofoca e fica fazendo coisa
que não traz nenhum benefício, ao contrário, só traz malefício para o clube e a gente acaba ficando refém de boatos danosos e tal. Acho que a gente tem que resolver qualquer problema dentro de casa. Tem fórum para isso, tem um conselho deliberativo, tem Assembleia Geral. A minha porta está aberta, quem quer chegar lá e fala comigo. Recebo todo mundo, nunca me recusei a receber ninguém. Importante a gente tentar resolver dentro de casa os problemas. Quando algumas pessoas entenderem isso, ninguém segura o remo. Mas hoje já está bem melhor do que quando a gente assumiu, com certeza. Fábio, obrigado. E quando eu for em Belém, vou te procurar de novo, em dezembro, tá bom? Se Deus quiser, a gente na Série B. Um abraço, Rodolfo. Um abraço, pessoal.